Bom, deixa eu fazer antes a apresentação. Boa tarde a todos. Nós estamos aí com 14 participantes por enquanto, tá? Não é um grupo muito grande, mas eu já esperava isso, porque está durante o dia, durante o expediente, né? Algumas pessoas trabalhando. O síndico trabalha 3, 4 vezes, né? Trabalha em casa. As mulheres, então, ainda faz comida em casa, tem uma extensão muito grande. Então, apresentar para vocês o Tiago. O Tiago é da CAESB, é o coordenador de processo, a coordenadoria de processo, depois ele me corrige, porque eu não consigo gravar os nomes, tá? E aí eu conversei com o Tiago essa semana sobre as queixas que estão sendo feitas no grupo sobre as contas de condomínio, e aí resolvemos trazer aqui o Tiago para conversar com a gente. Eu quero esclarecer, em primeiro lugar, que não vai ser caso a caso para explicar problemas de cada um, tá? Então o Tiago vai tentar dar uma informação mais ampla de procedimentos do que acontece em cada caso, ele vai explicar melhor, né? E aí depois a gente vai batendo papo, vai fazendo perguntas para ver o que ainda pode esclarecer a mais. Ok, gente? Então, vou deixar a palavra com vocês, com o Tiago, ok? Beleza, ó, obrigado aqui pelo convite. A gente, no meio dessa pandemia, tem que inovar um pouco, né, com os canais aí para contato com os usuários, que às vezes podem se sentir, às vezes, sem acesso à informação, sem acesso, às vezes, a um atendimento. Então, eu recebi o comunicado por parte da ouvidoria da CAESB, convidado aqui a prestar alguns esclarecimentos para vocês sobre os últimos eventos aí relativos à tarifa de água, né? Eu sou coordenador de procedimentos e métodos na gerência de controle operacional, lotado lá na Superintendência Comercial da CAESB e vinculado também à diretoria financeira. Então, a minha área cuida dos procedimentos, adaptação conforme a resolução da ADASA, normativos que vêm da ANA, Agência Nacional de Águas, e decretos do GDF, etc. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês, e por isso eu vou desativar a câmera aqui do celular, e aí no finalzinho a gente pode reativar e voltar a falar. Tá bom? Quando vocês virem minha tela, se puder só me confirmar se já estão conseguindo ver. Sim, já está na tela. Já está em tela, sim. Deixa eu só fazer uma apresentação. Óbvio de tela cheia. Bom, vamos lá então. Só a princípio, para a gente entender quem é a CAESB no meio de todas essas alterações que às vezes ocorrem com a estrutura tarifária, a CAESB ela é praticamente um ente executor das normas que passa pelo GDF, passa pela ADASA. A DASA ela entra com a regulação, ela cria as políticas com base nos critérios técnicos, né? E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente é a que dá a diretriz para que a DASA elabora esses regulamentos. E a CAESB, por último, que é a prestadora do serviço, ela, com base na regulamentação da DASA, ela vai atuar junto aos usuários, né? Que somos nós, são vocês, são os condomínios que utilizam. A DASA ela foi criada em 2004. Eu coloquei aqui a lei, ela teve as competências ampliadas e ela em termo nacional, ela é um caso à parte porque ela tem um serviço de característica estadual e ao mesmo tempo municipal, porque ela cuida de toda a gestão dos recursos hídricos no GDF, né? Então, ela tem a missão de regular e promover aí a gestão dos recursos hídricos, a qualidade e universalização do serviço, incluindo aí a forma como a CAESB deve atuar, o que ela deve cobrar, como que ela deve aplicar a tarifa, o que deve constar na conta de água. Então, assim, é tudo muito especificado através da DASA, nas resoluções que ela sempre está aí publicando.
uma dessas resoluções que afeta a área comercial de uma maneira muito forte é a Resolução 14 de 2011, porque é exatamente a Resolução 14 que prevê as condições da prestação do serviço. É na Resolução 14 também que está lá a minuta do contrato do usuário com a CAESB, que tem os deveres da CAESB, os direitos do usuário e vice-versa. Essa resolução ela foi alterada agora em 2019, no final de 2019, que foi exatamente a alteração da tarifa, da estrutura tarifária, que ela deixou de cobrar o mínimo para passar a cobrar só o volume consumido. E para isso ela teve que fazer aquela adaptação lá da tarifa. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês notarem aqui na tela, como que é hoje a categoria residencial. Então, 97% das unidades de consumo residenciais, ou seja, a maioria absoluta, consome até 20 metros cúbicos por mês. E é a categoria responsável por 85% do que a CAESB fatura por mês também. E 75% dessas unidades de consumo só consomem até 12 metros cúbicos por mês. Então, a gente tem aqui um gráfico da diferença do volume faturado e volume consumido. Se vocês notarem aqui essa parte cinza, estou passando o mouse aqui, é a parte que é cobrado. E a parte verde é a parte do que foi efetivamente consumido. Ou seja, quem estava consumindo menos que 10 metros cúbicos, vamos colocar aqui 12, que 75% consome menos que 12, estava pagando um valor mais alto do que quem consome 20 ou 30 metros cúbicos, em termos de comparação. Então, nós temos aqui, por exemplo, a categoria residencial na tarifa anterior, né, que foi do relatório de análise de impacto regulatório, feito pela DASA também. Nós vemos que o consumo é maior nas regiões de alto poder aquisitivo, por exemplo, a média de consumo no Lago Sul é 25 metros cúbicos, enquanto aqui em São Sebastião, por exemplo, é 8 metros cúbicos por unidade de consumo. Então, a renda média baixa e a renda baixa, eles estavam sendo prejudicados, na visão da DASA, por gastarem menos e estarem pagando mais, que é esse outro gráfico que eu passei aqui para vocês. Ou seja, eles pagam mais do que eles efetivamente estavam consumindo. E, com base nisso, ensejou essa alteração da tarifa, visando tornar a tarifa um pouco mais equilibrada. Agora, uma rápida passagem aqui na parte de inadimplência, nós notamos que as regiões de baixa renda são também inversamente proporcional aos de alto poder aquisitivo, em termos de inadimplência. Por exemplo, a Fercal tem 33% de inadimplência. Então, além de pagar um pouco mais caro, eles não têm a condição de arcar também com a tarifa mínima, por exemplo, que era R$ 56 até o ano passado, de 10 metros cúbicos. Então, essa tarifa mínima ela deixou de existir. E como que chegamos até o ponto que está hoje? Primeiro, teve uma ação lá do GDF, por meio da Câmara Legislativa, de acabar com o consumo mínimo. Então, os 10 metros cúbicos por unidade de consumo tinha que deixar de existir. E a questão era, o que vai entrar no lugar desses 10 metros cúbicos, né? Então, a DASA, valendo da sua autonomia para isso, fez as audiências públicas no decorrer do ano de 2019. Se não me engano, foram mais de 5 audiências públicas. Dessas audiências públicas, foram levantadas 5 alternativas para ser implantada no GDF. E dessas 5 alternativas foi escolhida uma, que é exatamente a que foi implantada a partir do mês de julho, no faturamento de junho e julho, através também da Resolução 16 e da 12. O que são as audiências públicas? A DASA tem um tema, né? O tema de interesse público, interesse geral, e nessas audiências públicas qualquer pessoa pode participar. Então, é só se cadastrar, a pessoa, no momento da reunião, pede a palavra, dá a sua opinião, o seu parecer, então representantes da sociedade civil participam, representantes do poder público participam, e vão sendo levantadas questões e sugestões para que seja montada
as propostas de alteração da estrutura tarifária. Essas audiências públicas são publicadas no Diário Oficial, são publicadas no site da ADASA e também no Jornal de Grande Circulação, apesar de que a gente quase nunca tem o costume de ler o Diário Oficial, acho que ninguém praticamente, e também no Jornal de Grande Circulação, o Correio Brasiliense, também teve publicação dos editais de audiência pública. E o que acontece? Qual foi, então, voltando lá no ponto da motivação para a alteração da estrutura, que levou a essa alteração que nós estamos vivendo hoje? Quem gasta menos, paga menos, ou seja, deixando de existir os 10 metros cúbicos, quem gasta menos de 10 paga só o que consumir, então acaba também o consumo mínimo de 10 metros cúbicos. E uma novidade que ela trouxe, que é a tarifa social. Então, as famílias pobres ou extremamente pobres do Bolsa Família, elas têm direito aí a 50%, uma tarifa com 50% de desconto com relação ao preço da tarifa residencial, ou seja, elas pagam a metade da tarifa. Mas para isso ela tem que estar cadastrada no CAD único, que é o Bolsa Família nacional. Aí. Então, com esse mecanismo, a ADASA ela cria um subsídio para que consiga abaixar a tarifa para determinados usuários e compensar esse decréscimo da tarifa para alguns usuários com outros usuários. Ou seja, quem gasta acima de 10 metros cúbicos, quem gasta acima do mínimo. Então, subsídio cruzado, que é o que a gente chama lá na CAESB, a DASA também. Ou seja, ela busca com isso desincentivar o consumo supérfluo, ou seja, mexe no bolso, entendeu? Hoje as famílias que consomem entre 0 e 5 metros por mês são oneradas porque pagam uma tarifa média acima do custo médio de produção, ou seja, aquilo que eu falei. Quem gasta menos que 10 metros cúbicos paga um pouco mais caro. E já quem gasta acima disso, paga uma água com valor médio um pouco mais baixo também. Então, a premissa para ela fazer essa alteração da estrutura foi isso. Não pode gerar um aumento ou redução da receita da CAESB, ou seja, tem que garantir o equilíbrio financeiro da empresa e nem aumentar também o faturamento da CAESB, ou seja, ela quer compensar mesmo o que foi reduzido para um grupo de usuários, basicamente tem que ser a mesma coisa que aumentou em outro grupo de usuários. E ela está fazendo isso durante esse ano, que são os estudos a partir da implantação da estrutura tarifária, ela está monitorando mensalmente como que está andando esse faturamento, para que quando chega a época do reajuste, ela ter base para tomar uma decisão, se vai ser um reajuste positivo ou um reajuste negativo. Então, para isso, ela está fazendo esse acompanhamento a partir do mês que foi implantada a nova estrutura tarifária. Então, o artigo 100 da Resolução 14 é o que traz mais claramente essa alteração que foi implantada. Nós temos aqui a classe residencial padrão, com consumo médio de R$ 8,00. Aliás, desculpa, gente. Um consumo fixo, né, um valor fixo de R$ 8,00, mais aquilo que for consumido. E o residencial social ficou com um consumo fixo de R$ 4,00, ou seja, 50% de diferença, mais o que for consumido também com a tarifa diferenciada. E tem também o não residencial, que é o comercial público, o valor fixo é 21 por mês, e o de paisagismo, que é irrigação e paisagismo mesmo, R$ 31,50. Tá? A parte das tarifas de categoria residencial, elas são diferenciadas com base no artigo 67, que classifica como tarifa padrão e tarifa social. Então, todos vocês, acredito que estão enquadrados na tarifa padrão, que é a categoria não social. Então, aqui eu tenho a tabela. O metro cúbico ele não é mais de 0 a 10, né? Como eu disse, a primeira faixa foi de 0 a 7, a 2,99 cada metro cúbico nessa primeira faixa. 8 a 13 passou para 3,59,
14 a 20 e assim por diante, até chegar acima de 45, que dá R$ 23,87 por metro cúbico. Mas, somada essa parte variável, a parte fixa da tarifa, que é R$ 8,00. Notando também que essa parte fixa é cobrada para o esgoto e para a água, e por unidade de consumo. Então, se tem uma ligação só com várias unidades de consumo, cada uma vai ter a sua parte fixa. Aí eu tenho aqui um exemplo de uma conta de um usuário categoria residencial padrão, com 2 unidades de consumo, que ele gastou 32 metros cúbicos de água e paga 100% de esgoto. Então, se for 32 metros cúbicos, ele teve que, como são 2 unidades de consumo, a primeira de 1 a 7, na segunda de 8 a 14. Então, ele ficou aqui os 14 metros cúbicos na primeira faixa, deu 41,86. Na segunda faixa ainda teve mais 12 metros cúbicos, então ao preço de R$ 3,59, que deu R$ 43,08. E sobrou 6 metros cúbicos na última categoria de 7,10. Então, o valor dele de água para 32 metros cúbicos foi R$ 127. A parte fixa, como são 2 unidades de consumo, deu R$ 16 da água. Então, deu R$ 143,54. Como o esgoto dele é 100%, R$ 143,54 de esgoto, totalizando aí uma conta de R$ 287. Esse usuário de 32 metros cúbicos, se fosse na modalidade antiga, ele pagaria um valor mais baixo, de R$ 272. Então, esse aumento ele é perceptível para todas as pessoas que gastam acima de 7 metros cúbicos. Agora, um usuário da categoria não residencial, que eu trouxe aqui um exemplo também, com 16 metros cúbicos. Ele tem um esgoto de 100% também. Como a categoria não residencial não considera unidade de consumo, então ele vai cair sempre nas primeiras faixas de cada faixa de consumo. Então, distribuindo o volume dele aqui de 16, ele ficou com R$ 152,00 de água, a parte fixa R$ 21,00, que é a comercial, então deu 173, mais o esgoto 100%, 346, sendo que na tarifa antiga ele pagaria R$ 317,56. Então aqui são as 5 alternativas que eu comentei com vocês lá no início. Nas audiências públicas, a Aldasa entendeu fazer as 5 alternativas para a votação. A primeira delas era nada fazer, ou seja, acaba com o mínimo e não faz nada. Se acabasse com o mínimo, por exemplo, a pessoa que não consumiu nada não pagaria nada. A pessoa que consumiu 1 metro cúbico no mês pagaria R$ 6,00 e assim por diante. Porém, a pessoa que consumiu 9 metros cúbicos no mês, por exemplo, ela pagaria R$ 62,36 e começaria a ficar mais caro também. Então, como seria uma tarifa linear, quem gastasse acima de 9 pagaria mais do que a estrutura atual. De forma geral, toda essa parte laranja aqui é o pessoal que pagaria mais caro do que a estrutura anterior, que a gente estava vivendo até junho. Então, e essa parte laranja é o da estrutura atual, ou seja, que o pessoal está pagando atualmente. Então, a gente pode ver que a estrutura escolhida, que é essa de R$ 8,00 mais a parte variável, ela tem um aumento a partir de 8 metros cúbicos. Então, por exemplo, se eu gastei 8 metros cúbicos esse mês, eu pago R$ 65,86. Na estrutura antiga, eu pagaria R$ 59,60. Porém, quem gasta 7 metros cúbicos, ele paga uma conta de 57. Já começa a cair com relação à estrutura antiga, beneficiando, nesse caso, os mais carentes, as famílias mais carentes que têm o consumo muito baixo. E também aliviando um pouco a inadimplência deles. Porque eles gastam menos, têm uma conta mais alta e entendem dessa forma que não deveriam pagar e acabam ficando inadimplentes, tendo mais um motivo para ficar inadimplente também. Então, dentre essas 5 alternativas, foi escolhida essa de R$ 8,00. E eu até trouxe aqui um gráfico comparando como que é o faturamento, como que é para ficar o faturamento, é o que a DASA espera. Então, por exemplo, na primeira faixa,
que nós tínhamos lá aquele pessoal que pagava R$ 59, se não gastou nada, então a gente vai ter uma redução aqui da tarifa de até R$ 40. Ou seja, na primeira faixa ele vai parar vai ter um decréscimo, vamos dizer assim, do valor da conta de R$ 40. Porém, quem gasta a partir de R$ 8 já começa a ter um aumento. Por exemplo, quem gasta R$ 10 tem um aumento de mais de R$ 20 na conta. Aí ele cai um pouco até a parte de 20 e volta a subir até a parte de 25, sendo que a parte de 25 é o máximo aqui de acréscimo que teve. Essa linha vermelha era o faturamento, ou seja, o valor total da fatura. E a parte cinza é a variação no valor da fatura, ou seja, a conta de água. Tá? Bom, o que acontece com essas questões? A DASA, para implantar essa nova modalidade de tarifa, ela precisa tornar ela um pouco mais igualitária. E na visão dos analistas que fizeram o estudo da alteração tarifária, deveria ser aplicado esse subsídio cruzado, tanto para que o serviço não fosse atingido, ou seja, através do faturamento da CAESB, se ele caísse muito, poderia comprometer a prestação do serviço. E se subisse muito também, ia comprometer o pagamento das contas por parte do usuário, ia se tornar também uma forma injusta. Então, ela buscou esse equilíbrio entre o benefício implantado da tarifa social e o valor da tarifa padrão fixa de residencial também. E fora isso, aqueles outros motivadores que eu trouxe para vocês, que é reduzir o consumo, tornar o consumo mais consciente, ou seja, aquela família lá com gasto de 30 metros cúbicos por mês, que tem o costume de lavar a calçada, ou todo final de semana, a cada 2 dias, lava a calçada da rua, né, tem um jardim muito grande. Então, esses a DASA visava, através do aumento, reduzir o consumo, e as famílias mais carentes serem desoneradas com essa relação do consumo médio delas. Elas estavam com consumo alto e, aliás, elas estavam com consumo muito baixo e pagando uma conta muito alta, né? Então, pessoal, vocês podem ficar à vontade para perguntar questões sobre resíduos, sobre a nova estrutura. A gente tem um site aqui para poder simular a tarifa. E eu acredito que vocês devem estar recebendo muitos questionamentos por parte dos moradores. Inclusive, eu vou compartilhar depois com o Otto o material que nós temos, que pode ser divulgado com os moradores. Nós temos alguns panfletos para entender melhor um pouco essa alteração da estrutura tarifária. Eu também gostaria que vocês levassem para eles esse esclarecimento de que esse aumento, ele é, sim, real, ele existe, mas que é uma coisa que está além do poder de atuação da CAESB. A DAS, ela chega com a alteração, ela partiu da Câmara Legislativa, através daquela lei que eu mostrei para vocês. Depois eu vou compartilhar essa apresentação. Então, a alteração, ela parte dessa lei da Câmara Legislativa. A DASA, por si, foi pressionada a fazer um estudo e ver o que entraria no lugar dessa alteração que foi proposta. E, com base nisso, ela criou essas 5 variações aí da estrutura tarifária, que foi escolhida esse de 8 metros cúbicos que a gente está vivendo hoje. Ok, Tiago. Posso interferir? Não? Você já... Pode ficar à vontade. Tá. Vou Então, deixar aqui na tela do meu e-mail. Se você puder tirar a transparência... se você puder tirar a tela agora para o pessoal, para interagir melhor, para a gente poder ver as pessoas aqui. Então, Tiago, eu vi que nas suas colocações aí tem um pouco de situações que estão se referindo muito à residência, né? Muito à casa, né?
E a realidade dos condomínios ela é um pouquinho mais extensa. O que, que a gente percebe nos comentários, né? Quando eu digo É, o, so- a- só, só, a- a- só fazendo um adendo, assim, quando eu digo residencial, eu estou englobando tudo que não é comércio, condomínios, igrejas que são enquadradas na categoria residencial, escolas, inclusive. Então a gente entra aí nessa parte, tá? Então, os condomínios eles são tratados na CAESB como residencial sim. também. Pode Não, não, continuar. isso está entendido. É só para te colocar numa forma mais global. É porque raramente um morador individualmente ele se queixa com o síndico do aumento da tarifa, né? O que isso é perceptível para o síndico é quando o condomínio tem individualização e ele faz a leitura e a CAESB só lê o relógio externo, tá? É uma situação. Ou quando a conta é a conta genérica do condomínio, de uma conta única que aumentou muito, ou quando aparece o resíduo. Então, são as situações que a gente vivencia mais, que os síndicos vivenciam mais. Eu vou dar a palavra aqui aos pouquinhos. Quem, por enquanto, eu vou só pedir, quem quiser tem o chat aí embaixo, tem um menu, tem o chatzinho. Se alguém não vê o chat, tem lá do lado, 3 pontinhos lá, amor, e você clica ali que você vai abrir o chat. Então, eu vou dar a palavra aqui um a um. Por enquanto, quem me pediu pelo chat foi o Gilvan. Então, eu vou abrir a palavra aqui para o Gilvan. Deixa eu só localizar o Gilvan aqui, tá? Para me liberar o microfone dele. Gilvan, pode ficar à vontade. Boa tarde. Tá escutando bem aí? Tá bem. Pode falar, Gilvan. Obrigado. Tudo bem. Deixa eu te falar, Thiago, a nossa dúvida aqui é a seguinte, tem 4 meses que está vindo um diferencial, cobra-se um resíduo que diz que é a diferença do meu hidrômetro geral com os hidrômetros individuais. Quem faz a leitura é a própria CAESB. E a minha conta era de R$ 80, passou para 2.200, esse mês baixou para 1.700. E eu não estou conseguindo solucionar esse problema. Assim, eu entrei em contato com a CAESB e falaram para mim 2 situações, que seria a água que fica reservada ali dentro da encanação, do hidrômetro geral até os hidrômetros individuais. Só que até chegar aí eu passo por 4 reservatórios. E os meus reservatórios têm água o tempo todo. E eu não estou conseguindo solucionar esse problema. Falaram que poderia ser vazamento. Já chamei 2 empresas, fizeram uma geral no condomínio, não tenho nenhum vazamento. E eu não estou conseguindo solucionar. E a minha conta está assim exorbitante. Então, assim, eu queria alguma indicação como que eu posso resolver esse problema. Desculpa, eu estava sem áudio aqui. O resíduo, o que ele é? Ele é basicamente a diferença do volume medido para o volume, a diferença, né, do volume medido pelo hidrômetro de grande capacidade para os hidrômetros de menor capacidade, que seriam aqueles que ficam lá em cima, instalados no condomínio. O que acontece? O hidrômetro de alta capacidade, que é o que fica lá na entrada, ele é o hidrômetro que está sempre com fluxo muito grande de água. Então, ele tem vamos dizer assim, uma exatidão maior no consumo, no volume que está sendo medido, do que um hidrômetro que fica, às vezes, com um fluxo muito baixo e aquele fluxo não tenha força para poder girar as engrenagens do hidrômetro e fazer com que aquele volume seja de fato medido. A gente tem alguns estudos de submedição desses hidrômetros, que ficam os menores, que ficam instalados lá em cima, e tem estudos com diferenças da medição desses hidrômetros. Então, o que acontece? O volume que passou pelo hidrômetro geral foi 1, e o hidrômetro da soma dos hidrômetros individualizados é outro. Isso pode ter acontecido por essa questão da capacidade, por questões de vazamento, obviamente você falou que já não tinha, e por questões também da instalação hidráulica, porque às vezes eu já vi condomínio que interligou
Ele fez a interligação da área comum com o hidrômetro geral. Aí o que acontecia? A água passava pelo hidrômetro geral, ao invés de ir direto para o reservatório, ela voltava pelo hidrômetro da área comum e ia embora para a rede. Ou seja, ela entrava e voltava para a rede da CAESB. E isso estava gerando um resíduo muito grande. Ou seja, foi uma falha na instalação do próprio condomínio, que interligou o hidrômetro da área comum direto com a rede, ao invés de interligar só com o reservatório. Às vezes por questões de, vou interligar aqui porque vai aumentar a pressão, vou interligar aqui porque às vezes o reservatório, a bomba estraga, aí eu tenho esse aqui, entendeu? E acaba que ele tinha um consumo, um resíduo, né, muito alto por conta disso. O que acontece? Não significa que aquela água não tenha sido fornecida, porque o hidrômetro geral, que é o que está na entrada do condomínio, ele tem uma exatidão muito maior do que os hidrômetros individualizados, que são os menores. Esse individualizado, igual eu disse, ele, se tiver um fluxo muito baixo de água, por exemplo, eu só não fico em casa, só abro a torneira quando chego à noite, escovar o dente, tomo um banho e pronto. Se tiver muita condição dessa, pode ser que esses hidrômetros estejam submedindo, a pessoa daquela unidade não está pagando o que ela deveria e, por conta disso, a diferença vem na conta do condomínio. Então, seria o caso, talvez, de pedir ou uma aferição, ou ver se a instalação hidráulica realmente está condizente, se ela está dentro do padrão que é necessário. Entendeu? Aí, só fazendo mesmo um estudo, para a gente não identificar onde está essa origem do resíduo. Agora, como você disse que não trocou nada e ele só começou agora de 3 meses para cá, só a nova estrutura não é assim, justificativa para esse aumento. Claro que teve um aumento, mas ela sozinha não é justificativa para um resíduo maior, por exemplo, de 20%. Se for 20%, a própria CAESB automaticamente é acionada e faz uma vistoria no condomínio. Agora, abaixo que isso, é o que está na resolução 15, a CAESB não é acionada para ir lá. Ela vai só se tiver um pedido por parte do usuário mesmo. Ô, Thiago. Vamos lá, vamos ver. O Gilvan quer complementar alguma coisa, Gilvan? Não, acho que sim, foi esclarecedor. É procurar os pontos aqui e tentar resolver. Obrigado, Thiago. Ô, Thiago, eu vou disponibilizar o meu e-mail depois. Isso. Se vocês quiserem que eu faça uma análise da inscrição, pego o histórico de consumo lá, porque aí a gente vai ter um subsídio para entender realmente o que pode estar acontecendo. Aí eu vou te mandar, então, o meu e-mail aqui no chat depois, e vocês podem me encaminhar cada situação, e assim que eu for tendo tempo, eu vou pegando uma a uma para dar uma posição melhor, porque a gente precisa também analisar como que está a situação do consumo naquela unidade, como que está progredindo isso. E se realmente o aumento foi só devido à nova estrutura. Era exatamente isso que eu ia lhe pedir, que é para deixar só um minutinho. Um minutinho, por favor, vamos um de cada vez. Rodrigo, segura aí, você chegou atrasado. Então, Thiago, eu ia até te pedir isso, que foi até a Patrícia estava pedindo aqui, qual o telefone para contato? Então, pode disponibilizar aí no chat esse teu e-mail, que seria um canal para que os síndicos já passem para essa comunicação, e na medida do possível você vai ajustando, vai respondendo caso a caso, tá? Eu vou passar a palavra agora para Elizabeth, se ela puder, acho que ela está no telefone agora, vai poder falar, Elizabeth? Sinaliza aí, pode? Então, eu vou passar a palavra para a Elizabeth, que ela quer fazer a pergunta. E, olha, quem mais quiser falar, por favor, entra no chat e coloca lá que quer falar. Eu não segui uma sequência, porque senão tumultua a reunião. Ok? Ok. Pessoal, boa tarde. Otto, obrigada por essa oportunidade. Tiago também. O que acontece? Eu administro alguns condomínios em Brasília, não só em Águas Claras, e a gente percebeu esse aumento da conta da água. Em um dos condomínios, por exemplo, a nossa conta veio quase R$100 mil. E eu tenho famílias aqui pagando mais de R$1.000 por mês. Então, você imagina o que aconteceu dentro do condomínio, né? Então, o pessoal, assim, fica aborrecido, procura administração, contesta e tudo mais. E nós precisamos dar uma satisfação para eles, né? Então, eu adorei
a sua apresentação, eu acho que foi bastante esclarecedora, eu já entendi que o ECAESB está praticando aquilo que foi determinado pela DASA, mas eu entendo também, Thiago, por exemplo, nós trabalhamos de uma forma bastante preventiva. Hoje, os condomínios, eles não estão mais como moradia. Hoje está como moradia, como trabalho, como estudo. Então, é natural que a água aumente mesmo o consumo da água. Isso é natural que aconteça. Mas, por exemplo, no meu caso especificamente, eu até peguei as contas de 12 meses para cá, desse condomínio. E de 6 meses para cá, foi o menor consumo em metro cúbico e o maior consumo em valores. Né? Então, hoje chegou a minha outra conta já. Eu já contestei essa de 90 e tantos mil e hoje chegou uma outra de 82 mil reais. Né? Então, quer dizer, realmente assusta. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa no condomínio, não tem vazamento. E, além do mais, nós temos aqui uma leitura por telemetria. Então, se há algum vazamento em algum lugar, em qualquer unidade, a gente sabe se tem vazamento ou não. Então, realmente, assim, eu entendo as ações sociais que o governo tem feito para essas famílias de baixa renda, mas nós estamos pagando a conta, sabe? Então, assim, eu não sei se existe alguma forma de vocês reverterem essa situação, voltar ao valor da tarifa, porque os síndicos, vamos supor, condomínios que têm a conta individualizada, mesmo que não seja pela CAESB, seja pelo próprio condomínio, chegou uma conta de 100 mil, cada um vai pagar a tua conta, vai chiar e tudo mais, vai pagar, e tem a área comum que a gente vai ratear. Mas os condomínios que não têm a individualização, estão preparados numa previsão orçamentária, vamos supor, para 10 mil, e a conta vem 16, 18 mil, e ele vai ficar tirando esse dinheiro da onde? No momento em que os síndicos estão, assim, fazendo de tudo para diminuir taxa de condomínio ou procurar não aumentar. Então, assim, eu queria saber de vocês, eu queria saber da CAESB se existe alguma possibilidade da gente reverter essa questão dessa tarifa. Ontem à noite eu fui procurada quase umas 11 horas da noite pela Globo, justamente porque o valor da nossa conta aqui já correu Brasília por conta desses valores. Eu fiz até uma entrevista hoje, saiu pela manhã, acho que 6 horas da manhã no Bom Dia DF, justamente falando disso, porque nós não temos, Thiago, como ficar segurando uma coisa dessa. Então, eu queria saber qual o posicionamento de vocês. É uma questão muito válida, sim, porque eu fiz essa apresentação, inclusive, com um grupo de síndicos também do Plano Piloto, e os questionamentos eram exatamente os mesmos. Assim, a questão do aumento para aqueles que não são individualizados, para os que são individualizados também, assim, a gente sabe que teve, sim, um impacto, e esse impacto está sendo medido, obviamente, ele está sendo acompanhado. Só que quem sente mais realmente é quem está pagando, quem não tem inadimplência, igual a gente viu naquele gráfico lá. São as regiões Águas Claras, Asa Sul, Lago Sul, Plano Piloto em si. E realmente as contas para essas regiões, que inclusive têm um consumo médio mais alto, elas aumentaram bastante. O que acontece? A CAESB, por si só, ela não tem essa autonomia para questionar a DASA. Tipo, a gente tem uma interface muito boa com eles em relação a trocas de informação e exposição de motivos e tal, mas a questão regulatória é muito mais focado nas ações deles do que naquilo que a CAESB acha que deveria ser implantado. Inclusive, essa última alteração da estrutura tarifária, até final de dezembro, não estava muito certo o que ia ser implantado. E a lei que foi lançada, a lei distrital, ela tinha validade para janeiro. Então, como que em dezembro a gente não tem a posição do que vai ser por parte da DASA, para que em janeiro já comece a valer. O que acontece? Ela foi adiada para junho, por isso que em junho agora a gente teve essa alteração. A DASA conseguiu adiar com a CLDF e para terminar de fazer esses estudos. A forma para rever essa estrutura tarifária, ela vai ser basicamente a mesma que foi usada para implantar, que é através de reuniões públicas, através de Audiências reuniões com a públicas, né? DASA. Isso, audiências públicas, obrigado. Esse é o termo, audiências públicas.
E para agendar uma audiência pública na ADASA é necessário no mínimo 500 pessoas. Ou seja, se você consegue reunir as 500 assinaturas, você pode expor para a ADASA e eles são obrigados a fazer uma audiência pública e ouvir os motivos que estão sendo expostos ali. Esse é o instrumento. Eles vão, então, elaborar uma proposta de alteração, uma nova proposta de alteração, e por meio dela, por mais audiências públicas, ouvindo vários setores da sociedade civil, ela chegue em um denominador comum. Isso foi com base nesses últimos estudos que tiveram. Essa nova alteração que a gente tem foi com base nos últimos estudos que eles fizeram. E nesses estudos, eles só tinham essas 5 propostas. Inclusive, foram propostas até pela população em geral. Mas existem, com certeza, outras propostas, coisas que podem ser estudadas também. Então, se vocês têm esse interesse, vai muito mais de uma organização, de uma movimentação dos condomínios se unindo para poder entrar com algum pedido, do que a própria CAESB tentando questionar a DASA, porque aí a gente não tem autonomia para isso. Na hierarquia ali... Me permite, Otto, mais uma perguntinha para o Thiago? Beth, vamos avançar um pouquinho para as outras pessoas terem a oportunidade de falar, senão o Thiago tem um horário, ele me pediu, que ele tem um compromisso. Então eu queria dar a oportunidade para os outros fazerem. Obrigada, Thiago. Em volta, tá? Mas Nada, se for Patrícia, depois, a gente volta. De tempo a gente continua. Tá. Então, o Zenildo, que seria o próximo a falar, eu não estou localizando. Zenildo, abre o teu microfone, porque eu não estou te vendo aqui, tá? Me escuta? Tá, alô? Escutando. Pode falar, estamos escutando. Podendo. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer também você pela explanação aí muito elucidativa. E a gente discutir esse assunto no grupo dos síndicos aí, porque teve muito problema esse mês com relação às contas da CAESB, e até a gente pensou na alternativa de ir ao Ministério Público, ver meios de solucionar, e uma das primeiras opções foi conversar com vocês para entender antes de qualquer coisa. Mas assim, ante o tamanho, a quantidade de problemas que teve e a dimensão do problema, teve conta aí que saiu de coisa de R$ 1.000, 2.000 para 60 mil, foi relatado no grupo. Então, as diferenças são assim inexplicáveis. E aí, assim, olhando a minha conta, não é um problema da metodologia. Eu estava olhando a conta do condomínio, saiu de 12 mil, 11, 12 mil na média do último ano para 19 mil, quase 20 mil. Isso aí, esse mês, deu um consumo de 11 dias a mais. Ou seja, eu tenho uma média de consumo mensal de 44, 45 metros cúbicos, essa média foi para 60. Ou seja, a leitura desse mês me trouxe mais de 500 metros cúbicos de água em relação ao consumo do mês passado, e isso, o meu hidrômetro não aponta. Lá o hidrômetro tem hidrômetros individuais, mas eles não são lidos individualmente pela CAESB. Assim, olhando a minha conta, eu sei que tem alguma coisa errada na leitura. Não é a questão da estrutura tarifária. E eu desconfio que, pelo tanto de problema que houve esse mês, tem mais coisa errada. Entendeu? Então, assim, não tem como, não sei se é o caso, essa proposta da colega aí de ver essa questão da regra tarifária, não sei se isso é possível. Mas, assim, que teve problemas sérios de leitura e de mensuração esse mês, isso com certeza teve, porque aqui tem 20 e poucos síndicos no grupo, que provavelmente são os que tiveram o problema esse mês e que estão aqui, porque tem outros que não estão aqui. Então, eu até já contestei a conta, mas queria ver com você como é que a gente faz para resolver esse problema de uma forma mais coletiva, não ficar no individual. Se o seu aumento coincidiu agora com a alteração da tarifa, o impacto com certeza foi maior. Se você tivesse esses 500 metros cúbicos, esse aumento de 500 metros cúbicos em janeiro, por exemplo, que era a estrutura antiga, você ia notar, obviamente, o aumento na conta, mas que ele não ia ser tão gritante quanto o que
deve estar aparecendo agora para você. Ainda mais que vocês não têm os hidrômetros individualizados. Então, nesse caso aí, que cabe a nós tentar esclarecer seria por meio de uma vistoria no local, ver se realmente tem algum erro de leitura, igual você apontou, porque isso aí, se for erro de leitura, você tem direito à revisão da fatura, sim, inclusive com o novo vencimento, e a gente consegue, sim, aplicar uma leitura com base no consumo realmente, o que foi realmente consumido. Agora, com relação à alteração da estrutura tarifária, ela é possível de acontecer sim, mas tudo pela via democrática, ou seja, vai todo aquele processo de novo, que para essa, por exemplo, ele durou mais de um ano. Foram as audiências públicas, foram os estudos sendo levantados, inclusive foram estudos encomendados até para pesquisadores da UNB, tanto que um desses estudos, eu estou com um aqui aberto, que é o relatório de análise de impacto regulatório. Um dos tópicos desse estudo, ele analisava inclusive a contestação judicial da tarifa escolhida. Ou seja, eles analisam, sim, o impacto que isso vai ter. Inclusive, a DASA já está aguardando alguns questionamentos nesse sentido, o que eu acredito que não seria a forma correta de se fazer, porque pode ser que demore mais, pode ser que seja indeferido e vocês entrem com um questionamento que não tenha frutos. Essa forma de questionar a DASA através das audiências públicas, de expor os motivos, de solicitar uma revisão, ela é melhor, porque dali pode nascer uma nova estrutura tarifária que atenda melhor à sociedade e também que não tenha uma diminuição na receita da CAESB ou um aumento na receita da CAESB, que é isso que eles visam também. Então, de certa forma, a alteração ela tem que manter os valores que estão sendo arrecadados com fornecimento de água e a coleta de esgoto e também manter a conta do usuário ali mais ou menos no mesmo patamar que ele estava acostumado que tinha sido praticado, entendeu? Assim, nós temos a previsão agora para outubro de uma nova revisão dos valores da tarifa. A gente não vai rever a estrutura tarifária. A gente vai ter uma revisão aplicada pela DASA, que é a revisão anual da tarifa. Então, ela pode, por si só, já nessa revisão, aplicar um reajuste negativo, se ela está anotando esse aumento no faturamento, que eu acredito que não seja, por conta dessa tarifa social que eu mencionei para vocês. Ou ela pode não aumentar, ou ela pode não reajustar, ou ela pode também aumentar, obviamente. Agora, vai tudo depender do que está sendo analisado aí nesse contexto. Por isso que eu acho que procurando a DASA é melhor do que vocês, por exemplo, entrando com uma ação na Justiça ou um pedido no Ministério Público. Ok. Tiago, vamos lá. Zenildo, depois a gente volta se você quiser complementar alguma coisa, tá? Vamos lá dar a palavra para o Leandro aqui. Leandro, abre o teu microfone aí, por favor. Eu vou tentar ver se eu consigo botar o vídeo aqui maior. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Tudo bom, gente? Boa tarde. Obrigado aí pela atenção aí, né? Parabenizar também o Otto aí pela ter feito esse encontro aqui. A minha dúvida, acho que talvez já foi falar porque eu cheguei um pouco atrasado, até peço desculpa aí, em relação, né, acho que foi falado dessa, ela tô vendo a conta aqui, é tarifa fixa, né, de água, né, que ela é como se fosse uma penalidade, né, porque eu passei aqui de 1.000 metros cúbicos. Eu gostaria de saber isso, qual que é, né, eu não sei se foi explicado já, por que eu tenho que manter abaixo disso, como é que funciona. É isso. Pode responder, Tiago. Leandro, essa sua pergunta ela é até bem comum. A gente passou, né, a aplicar a partir de junho essa nova estrutura que prevê
a parte fixa. Então, a gente vai ter a parte fixa da água, que é de R$8 se for residencial, R$4 se fosse residencial social, e mais o consumo variável. Ou seja, independente de se teve consumo ou não, você vai pagar a parte fixa, que é R$8 por unidade de consumo, mais a parte variável. Agora, na tarifa antiga, o que a gente tinha era a figura do mínimo. Então, você consumindo ou não, você pagava o mínimo de 10 metros cúbicos. E aí, se você reparar, isso deixou de existir. Na sua conta já não vem cobrando mais o consumo mínimo, e sim essa parte fixa. Que, entre aspas, para quem consome pouco, foi vantagem, né? A conta caiu. Mas para quem consome acima de 10, 12 metros cúbicos, a conta aumentou um pouco. Então tem essa diferença aí. Entendi. Ok, Leandro. Acho que o Rodrigo Zardo agora que estava querendo. Rodrigo, onde é que você está? Deixa eu te achar aqui. Opa! Tá me escutando, Leandro? Tô. Tá faltando teu vídeo. Leandro, ó, Cadê? Thiago, Otto e o pessoal aí. Tá faltando a tua É. imagem. Liga a sua Coisa câmera aí boa. pra gente ver. Oi? Liga a sua câmera pra gente ver. Ah, desculpa. Tranquilo. Agora Parei sim. aqui, tava dirigindo, parei para escutar um pouco. Obrigado aí pela participação, né, de todos vocês aí, a disponibilidade da CAESB aí nesse evento. Mas, Thiago, logo quando eu cheguei, eu observei que você comentou a respeito dos 20 metros, dos 20%, aliás, de resíduo, que a partir disso a CAESB toma uma ação de fazer uma verificação. E que você também comentou a respeito de que, se não chegar nesse volume, aí seria a unidade, ou seja, o prédio que poderia abrir um protocolo ou coisa desse tipo. Eu queria que você explicasse um pouco disso, se há, sim, a possibilidade da gente abrir um protocolo junto à CAESB para que ela verifique essa questão do resíduo, em vez de eu tentar que, de uma forma com um profissional de caça-vazamento ou coisa desse tipo, só verifique isso, ou se realmente a equipe da CAESB consiga fazer esse tipo de trabalho, porque seria bastante interessante, se isso fosse possível, para identificar realmente onde está o meu ponto aí de falha, o porquê de geração de resíduo. E aí, só pontando um pouco mais e exemplificando, eu já fiz vários testes de vazamento, não encontrei nenhum na estrutura, né? Só que, no entanto, eu tenho aí um resíduo de 150 a 200 metros cúbicos por mês. E eu realmente não faço ideia para onde está indo esse resíduo. Se a equipe da CAESB tivesse uma condição de avaliar isso e puder, através de um protocolo, me pontuar, seria bastante interessante. Acho que não só para mim, como qualquer um que tenha esse tipo de situação. Beleza, Rodrigo. O que acontece? A CAESB, ela pode sim fazer uma vistoria no seu condomínio, com base na sua iniciativa de solicitar alguma revisão ou dúvida com relação ao funcionamento do hidrômetro ou o volume que tenha sido medido. A gente pode sim. O que não é feito é a verificação das instalações técnicas. Isso já é um papel que não cabe à CAESB. Ou seja, se você tem dúvida, por exemplo, que a instalação esteja interligada, esteja com retorno de água para a rede, ou que tem alguma coisa, algum hidrômetro que não esteja interligado, ou seja, que tem alguma unidade que está utilizando a água sem passar pelo hidrômetro, aí isso já é uma responsabilidade do próprio condomínio, porque faz parte toda daquela elaboração do projeto técnico e você precisa realmente investigar isso muito a fundo. E a CAESB, ela não tem pessoal suficiente, também não é previsto isso na legislação hoje para a gente fazer. Mas, assim, com relação a valores de volume medido ou dúvida do funcionamento do hidrômetro, isso a gente pode fazer sem problema. Se você, por exemplo, por meio dessa investigação de um caça-vazamento, ou você contratou um técnico para investigar aí as instalações para ver se tinha alguma coisa errada, e for constatado alguma coisa errada, a gente pode entrar e, com base no que foi apontado,
ver se cabe alguma revisão aí na sua conta, sem problema algum. Agora, identificar onde está esse problema, não. A CAESB, ela não faz esse trabalho. E é uma dúvida comum mesmo que os usuários, eles, por falta de, às vezes, encontrar um caminho direto para esse ponto, eles questionarem se a própria CAESB faz essa verificação em loco. Mas não. Agora, quando passa de 20%, a resolução ela prevê, sim, que a gente tem que ir até o local e tentar entender o que realmente aconteceu, porque é um volume muito alto para servir como resíduo. Então, existe essas margens que está dentro da conformidade, que não está, exatamente por isso. Se a gente perceber que o resíduo está muito alto, a própria CAESB pode desconfiar do funcionamento do hidrômetro geral ou dos hidrômetros individualizados. E agora, se for um resíduo, por exemplo, veio 5%, 10%, aí já cabe uma verificação mesmo do próprio condomínio. Isso está defendido lá na resolução 15 da ADASA. Depois eu posso passar para você. Se você quiser, eu posso analisar aqui o histórico de resíduos lá da sua unidade, posso ver o que provavelmente pode estar acontecendo. E também a questão dos hidrômetros individualizados, né, que eu falei. Você às vezes tem um hidrômetro que tem um consumo muito baixo de água e os hidrômetros individualizados ele tem uma margem maior de diferença, vamos dizer assim, na leitura. Por exemplo, passou 5 metros cúbicos para aquela unidade, mas que na verdade ela gastou foi 10. Estou sendo assim genérico, não significa que isso tenha acontecido. Mas, por exemplo, se ela deixa uma água ali correndo bem, quase sem pressão nenhuma, uma coisa tipo irrisória, assim, vamos supor uma descarga que esteja vazando, ela não consegue perceber. Às vezes, à noite, a pressão aumenta, começa um vazamento bem pouco ali na descarga. E isso acaba, às vezes, nem sendo medido pelo hidrômetro que ela tem. E vai parar onde? Na conta do condomínio, porque o hidrômetro geral ele está sempre com fluxo constante e acaba percebendo essa diferença. O que o hidrômetro dela pode não estar percebendo, porque é um hidrômetro pequeno, de baixa capacidade e sujeito a isso. Só que a gente tem um limite para essa diferença, entendeu? Então, se for muito grande, pode ser isso. Pode ser algum hidrômetro que não esteja medindo direito. Tiago, eu estava aproveitando aqui que ninguém está se manifestando ainda. A Beth talvez queira fazer de novo a pergunta, né, Beth? Depois. Tá? Isso. Helenita vai fazer também? Ok, Helenita. Então, deixa eu só para fazer um questionamento aqui no meio, então, antes disso. Eu vejo que muitos condomínios, muitos síndicos têm colocado lá a dúvida, identificaram no passado que algumas unidades estavam consumindo sem estarem registradas na CAESB, né? E aí, a partir disso, alguns condomínios passaram a adotar o procedimento de buscar as contas agrupadas para poder identificar. Isso no caso de condomínios com leituras individualizadas, tá? E aí eu queria saber de você, que canal que a gente tem para essas contas agrupadas, que pode buscar essa informação, como é que o síndico pode recorrer à CAESB para pegar esse relatório de todas as unidades do condomínio, de leitura de condomínio? Olha, todos os canais de atendimento eles estão aptos a, não sei se, todos os canais de atendimento eles estão aptos a atender essa solicitação. O que acontece muitas vezes é que o gerente de grandes consumidores ou o gerente da área que acaba atuando mais em cima desses grandes consumidores, porque às vezes a experiência do atendente lá na ponta ela não é suficiente para ele fornecer dados sobre aquele resíduo, sobre as unidades. Então, nesse caso, a partir dali mesmo, você pode abrir uma solicitação para que seja fornecido esse histórico, se ele não conseguir fornecer no momento do atendimento. Mas nós temos o histórico, sim. Inclusive, ele é relacionado, deixa eu ver aqui, no nosso sistema comercial, a gente consegue tirar um extrato dos últimos 3 meses, e se você precisar dos meses anteriores, eu também consigo emitir um extrato detalhado do consumo de cada unidade.
Basta fazer a solicitação agora que a gente está nesse período de pandemia. Você pode solicitar através da agência virtual ou através do 115 também, que eles vão abrir um pedido para as gerências encaminhar. Ok. E Então, as pode completar. coordenadorias locais também. Nós temos a coordenadoria de atendimento que elas podem encaminhar para vocês. Então, assim, se for questão de entender como que está o volume, isso vocês não se preocupem. Vocês mandam para a gente que a gente consegue emitir para vocês. Assim, é muito fácil emitir esse histórico de consumo. Então, assim, se for por conta disso, vocês não precisam se preocupar. Vocês podem entrar com o pedido que a gente manda sem problema algum. Perfeito. Deixa eu puxar aqui a Helenita. A Helenita que estava querendo... Ela fez o sinalzinho ali que queria falar. Cadê a Helenita? Oi, Helenita. Ela saiu? Não, estou aqui. Tá, ok. Então, é sua vez. Pode Boa ficar à tarde vontade. a todos. Então, o que eu queria saber é o seguinte, aqui no nosso condomínio a gente tem tido assim um valor muito alto na conta de água. É essa reclamação que a gente vê de todos os condôminos, né? Mas aqui a conta deu um salto muito grande. Esse mês, por exemplo, a minha conta ficou retida mais uma vez para análise. E aí, quando eu recebi a conta, veio quase R$ 2.000. Tive um susto assim grande. E eu já entrei em contato com a CAESB várias vezes, né, por e-mail, por aquele agência virtual lá, solicitando uma revisão de leitura, porque, na verdade, isso vem acontecendo desde o mês de abril, ou seja, antes de estar valendo essa nova norma da CAESB, né? E aí a CAESB solicita um número no hidrômetro que diz que fica na lateral do hidrômetro. Só que aqui o nosso hidrômetro não consta esse número, porque ele é um hidrômetro digital. Então, eu queria saber como é que a gente resolve esse problema, porque eu estou sempre tentando entrar em contato, solicitando para fazer essa revisão da leitura, para ver o que está acontecendo, que a nossa conta está vindo tão alta. E eles estão me solicitando esse número de registro e pede um número que, na verdade, o número de registro de hidrômetro que vem na conta não é o número que eles estão me solicitando. Acho que o ponto principal aí é a questão do hidrômetro. Se o hidrômetro não confere, já é um erro bem substancial aí para indicar que o consumo também pode não estar conferindo. Então, se sua conta vem com aquele volume, pode ser que ela seja uma conta de outro hidrômetro. Um hidrômetro próximo, vizinho, alguma questão assim. Então, por isso que eles estão requerendo o número do hidrômetro para ver no sistema se realmente bate. Já que você mesmo comentou que não é o número que consta na conta. Então, Porque assim, o número, quando eu ligo na agência, sim, a gente precisa... eu já liguei no... Desculpa. Eu liguei no 115 e aí a pessoa que me atendeu me falou que o número do nosso hidrômetro começa com Y. E aqui o nosso hidrômetro geral, ele não começa com essa letra, né? Então, assim, pode estar acontecendo isso que você está me falando, porque não bate a numeração que eles pedem, a letra e numeração que eles pedem, com a numeração e letra que vem na nossa conta. E a nossa conta tem vindo absurdamente muito alta. Lenita, realmente, esse é um problema até um pouco grave mesmo, porque pode ser que você esteja com a cobrança de um vizinho, por exemplo, isso já aconteceu. Ou pode ser um hidrômetro de alguma empresa, por exemplo, que tenha perto. Então, assim, se o próprio leiturista não identificou que o hidrômetro, que o número não é aquele, é porque ele está conseguindo fazer a leitura todo mês. Então, assim, o leiturista ele é orientado a sempre que ele ter acesso ao hidrômetro, ele conferir o número. Se ele não está conferindo, mas como é que... Pode falar. E como é que a gente resolve esse problema, então, Thiago? Olha, os hidrômetros digitais, eu não sei qual que é o modelo do seu, mas eles têm na carcaça também o código dele, que começa com Y. Pelo que você disse, você está se referindo ao hidrômetro geral. Os gerais, eles não começam com Y. O hidrômetro geral ele pode começar com B de bola
ou C de Sim, carne, sim. por exemplo. É, Sim. ele é um hidrômetro de maior capacidade. Então, nesse caso, se você identificar na tampa em cima ou no cano de ferro que tem do lado dele, uma inscrição em alto relevo, é esse número que você pode pegar. Você Então, pode me é essa encaminhar também. inscrição em alto relevo, na lateral que eles falam, que aqui a gente não consegue localizar no nosso hidrômetro. Entendi. Me manda no e-mail depois, se você quiser, que aí a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais ágil, porque lá na agência virtual vai ter aquele delay para responder, né? E aí você Uhum. me manda a foto da carcaça dele, a parte de cima e a parte do lado, que aí eu consigo fazer esse comparativo aqui para você. Se tiver errado, a gente já abre a correção por aqui mesmo. Eu mandei aqui meu Tá. e-mail, vou até mandar aqui de novo. Eu vou até mandar aqui no chat de novo meu e-mail, que aí você consegue me mandar a foto dele, tá bom? Com o número da inscrição. Uhum. Eu olho, sem problema nenhum. Ok. Beth, vamos fazer a sua outra pergunta? Vamos sim. Tiago, para os condomínios que a gente já deu entrada para individualização pela CAESB, eu falo com quem? Eu procuro quem para agilizar esse processo? Tá tudo prontinho, só falta, já houve o aceite da CAESB e tudo mais, mas ainda não efetivou. E aí a gente procura quem, por favor? Olha, a gente tem uma área da comercial, que é a superintendência comercial, que eu sou lotado também, que cuida só desses processos, que é a área de grandes consumidores. A interface com eles é feita toda pelo site da CAESB. Então, lá onde você monta todo o processo, que você envia a documentação, eles também têm um número de telefone ali que você pode entrar em contato. Então, assim, a demanda para eles deve estar um pouco mais alta por conta da pandemia agora e por conta também da alteração da estrutura tarifária, mas o canal todo é por lá mesmo. Se você quiser também fazer igual eu passei aqui para o pessoal, você pode também me encaminhar uma prévia aí do seu caso que eu consigo ver com eles. Eu consigo ligar Então lá tá. para Eu vou preferir, Tiago, porque já tem 2 anos, Entendi. Se tá? você Então eu ando para tá com o você, tá? processo parado praticamente, né? Isso, aham. Entendi. Se está com o processo parado, tem que ver que ponto que teve a falha ali, né? Se faltou alguma coisa, se a CAES não fez a parte dela, a gente tem que ver o que aconteceu nesse caso. Então tá, eu vou te mandar porque realmente, do ponto de vista do condomínio, tá tudo pronto, só mesmo falta a CAESB, viu? Mas obrigada pela sua atenção aí. Você chegou a ter alguma vistoria da Sim, já área? foram lá, já deram aceite, tudo direitinho, e aí Um eu passei a parecer? fazer, tá tudo ok, só falta mesmo a CAESB ir. E aí, o que aconteceu? Há 2 meses eu comecei a leitura individual, e foi justamente com a nova tarifa, então, imagina Entendi, como é que o pessoal tá bom? entendi. Não, eu posso ver como que tá o status dele lá com a área. Tá, joia, obrigada. Nada. Ok, Tiago, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui. Acho que ninguém mais tem questionamento. Eu até esperava que tivesse mais gente para falar. Mas eu queria saber, eu tenho alguns comentários também sobre a substituição de relógio analógico pelo digital. Tá? E eu queria saber como é que é esse procedimento, se a CAESB está recomendando que faça essa troca e com essa recomendação, qual o procedimento que deve ser feito? Deixa eu ativar aqui meu áudio. A própria CAESB, ela tem um processo para fazer essas substituições. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto piloto agora para o Lago Norte, que todas os condomínios passaram a ter a leitura remota. Para fazer a leitura remota precisa do hidrômetro digital. Agora, seu caso, por exemplo, se for o início de uma individualização, se o condomínio está começando a individualização agora, você já pode optar pelo hidrômetro individual, não tem problema algum. Vai sempre depender também do parecer da comissão que avalia para poder fazer a instalação. Essa comissão ela é de grandes consumidores, inclusive é a mesma que está tratando o caso da Elizabeth.
Então, ali eles têm o parecer se aquele hidrômetro ele atende às normas ou não. Então, nesse caso é feito dessa forma. Agora, se você, por sua iniciativa, falar, não, eu quero colocar o hidrômetro digital porque eu confio mais nele, aí não tem como. A própria CAESB vai te negar esse pedido, porque nós temos uma relação ali de hidrômetros que atendem à norma e eles precisam ser testados pela CAESB, ser testados pelo Inmetro. Então, a própria CAESB faz essa instalação que é de responsabilidade dela. Então, criou-se ali o ponto de ligação de água, fez o ramal, instalou o hidrômetro. Até ali é a responsabilidade da CAESB. A partir do hidrômetro, a instalação é toda a responsabilidade do usuário. Por isso que ela vai negar esse serviço caso você queira solicitar por sua conta. Agora, se o condomínio, sua unidade estiver dentro de uma área que a CAESB já está fazendo as alterações, já está implantando, aí ele pode ser contemplado e já pode passar a ter a leitura através do hidrômetro digital. Ok, Tiago. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ninguém está se manifestando? Eu achei que o Herbert ia fazer algumas perguntas também, que ele estava com alguns problemas, mas não. Então, gente, olha, o e-mail aqui, para quem não pegou pelo chat lá, é tiagoportes@caesb.df.gov.br. E eu quero agradecer ao Tiago aqui. Herbert, você quer falar? Não, sou, obrigado. Ele já me esclareceu, obrigado. Já esclareceu, tá. Então eu queria agradecer. Eu queria agradecer então ao Tiago essa disponibilidade aí. Acho que foi muito útil para a gente, tá? E abre um canal que é o principal. Acho que a gente tem que pensar muito em trabalharmos paralelamente, né? Não adianta a gente ficar batendo daqui, batendo dali e ninguém resolve nada. Eu acho que quando a gente está trabalhando junto, buscando o entendimento do que está acontecendo, fica mais fácil a gente resolver as coisas, tá? Então, eu agradeço muito essa disponibilidade, viu, Tiago? Eu tenho sido lá atendido também pelo Diogo, lá me orientado, me dando uma ajuda muito grande. E eu acho que a CAESB, seguindo esse caminho, vai ser muito útil para a gente, tá? Me parece que o Rodrigo estava querendo falar de novo. E, Rodrigo, fica você para falar e depois eu deixo para o Tiago para finalizar. Uma perguntinha. Tiago, era só uma perguntinha que eu vi que o pessoal comentou com relação ao canal de atendimento lá por e-mail. É só para entender um pouco e, de repente, uma sugestão de melhoria. Essa dificuldade que eu esqueci o nome da síndica anterior comentou, o pessoal não identificar o agrupador, tá? Eu tive problema similar, terminei abrindo o chamado para o meu registro geral, que eles geralmente identificam na minha inscrição. Quando o técnico chegou ao local para fazer a validação do registro geral, foi que eu comentei com ele que não era no registro geral, e sim no agrupador geral, né? E aí o técnico em loco ligou no 115, explicou para a funcionária do atendimento, e ela sim conseguiu abrir o chamado devidamente. Muitas vezes, quando a gente liga na central ou via e-mail, descreve que a gente quer o extrato agrupador, a equipe de atendimento parece que não sabe do que se trata. E aí gera esses conflitos. Ou abre para o lugar errado, ou eles não atendem conforme a gente espera. De repente, aí eu não sei se é uma responsabilidade sua, mas talvez você possa internalizar, melhorar esse script junto com a equipe, né? Quando você fala de um CNPJ residencial, que se trata de um condomínio, a gente entende que sempre tem agrupador, né? Para eles entenderem lá dentro melhor o que se trata um agrupador, para conseguir dar um retorno mais favorável para a gente nesse sentido. Entendeu? E outra observação, eu também, através desse chamado pelo atendimento, eu tive que mandar umas 4 vezes seguidas toda a documentação de que eu era síndico, de que era o CNPJ do condomínio, porque toda vez que eu solicitava alguma coisa, eles sempre pediam para que eu preenchesse o formulário de atualização de cadastro.
isso que eu já tinha preenchido desde a primeira vez. Então, fica moroso o processo, né, devido a essa insistência de atualiza o cadastro. Aí eu não sei se é um furo no processo, no protocolo, no script, ou se foi um caso excepcional comigo, que aconteceu tantas vezes, né? Mas talvez, e aí pensando aí na melhoria do script junto ao canal de atendimento, para facilitar, seria interessante. Essa pontuação só. Rodrigo, é uma pontuação muito boa, vou até te agradecer aí por esse feedback, porque realmente a equipe às vezes não tem tanto feedback quanto seria necessário no caso de grandes consumidores. Mas foi bom você ter tocado nesse ponto, inclusive a minha área, junto com a gerência, ela é responsável por orientar dentro da CAESB, e o 115, como ele é terceirizado, a gente pode mandar para a empresa que gerencia e pedir para que eles orientem a todos os operadores para se atentarem ao ponto do extrato do resíduo. Pode deixar que a gente vai fazer essa orientação sim, inclusive essa semana ainda eu já mando a orientação para eles se atentarem quanto a isso. E aí eles são muito bons em atenderem aos nossos pedidos, a essas novas orientações, eles passam a colocar em prática assim, muito rápido. Isso é muito bom do lado deles. Agora, com relação à validação do cadastro, se você estiver tentando fazer pelo autoatendimento, porque lá no autoatendimento você pode pedir uma revisão de conta ou abrir um pedido para correção de dados cadastrais. E a validação acontece só uma vez. Você envia os documentos. Primeiramente, você vai se cadastrar com o e-mail e o CNPJ. Vai receber no seu e-mail um link para cadastrar a primeira senha. Assim que for cadastrada a primeira senha, você já pode fazer o login. Quando faz o login, que você vai solicitar algum serviço, aí sim você faz a atualização do cadastro. Antes disso, você não consegue fazer a atualização. Feita essa atualização do cadastro, no autoatendimento, acabou, está tudo liberado, você pode solicitar quantas vezes quiser, sem precisar ficar atualizando de novo. Então, essa é uma vantagem do autoatendimento. Se você quiser testar da próxima vez, usar o autoatendimento, talvez seja mais rápido para você do que na agência virtual. Porque na agência virtual, como não existe um cadastro prévio, eles vão ficar te cobrando essa documentação sempre. Então, assim, mas muito obrigado aí por esse feedback, eu vou orientar as equipes nesse sentido. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Tiago, só para complementar, eu pretendo também colocar essa reunião gravada. Se ela salvou lá, eu vou tentar baixar e vou colocar no grupo dos síndicos, se vocês não se opuserem, tá? E aí até você pode disponibilizar internamente na CAESB até para o pessoal entender um pouco os questionamentos dos síndicos. Ok? Perfeito. Se puder me encaminhar ela depois também, sem problema. Será um prazer. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Tiago? Fica à vontade. Eu vou deixar, então, o meu contato aqui, disponibilizado para vocês. Eu entendo aí a aflição que, às vezes, o papel de síndico passa, né? Porque a pressão de todos os moradores querendo uma resposta, e às vezes nem a gente consegue mesmo encontrar muito facilmente onde está a fonte dessa informação. E acaba, às vezes, o morador com isso se estressando ainda mais, né? Então, eu vou deixar o meu contato aqui e me disponibilizo aí para o que vocês precisarem de esclarecimento, ou até mesmo desses folhetos que a gente já tem, para divulgar junto aos moradores. Tá bom? Ok, Tiago, muito obrigado então. Pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Agradeço mais uma vez aí o alto nível da conversa. Acho que todo mundo soube tirar suas dúvidas de uma forma bastante agradável, sem trazer nenhum problema. Acho que a gente tem um caminho a seguir aí, essa parceria com a CAESB. A CAESB está dentro de Águas Claras, tá? Então acho que mais do que nunca nós temos que abraçar isso e ter uma parceria muito maior aí, tá bom? Gente, uma boa tarde para todos. Muito obrigado, hein? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde.